que com certeza vai edificar muito a tua percepção de mundo, a tua percepção dos relacionamentos. Então fica com a gente. O tema hoje é imperdível. Ordens da ajuda. Vamos falar sobre algo fundamental. Pessoal, vamos esperar o pessoal entrando. Vamos falar sobre o que importa. Ordens da ajuda é uma contribuição incrível do Bert Hellinger sobre a nossa percepção das relações. Se você é o tipo de pessoa que tende a ajudar demais, fazer pelos outros, doar-se, você precisa assistir essa live, ok? Entender um pouquinho mais de como funciona, como é que funcionam as ordens da ajuda. Oi, Fábio. Oi, galerinha linda, todo mundo lindo. Estou feliz com vocês aqui. Bem-vindos. Fizeram o exercício que eu mandei no Instagram? Amados. Oi, Karen, Mônica, Rose, Júlia. Mamãe já tá chegando, Júlia? Nossa convidada de hoje é a Ana Pitt. A Ana Maria, ela é empresária de Rio do Sul. Ela coordena, dona do Empório Talent. E a gente se conheceu de um jeito muito legal. Fomos apresentadas pelo Chico Santos. E a gente acabou criando uma parceria muito jóia. Eu fui muitas vezes para Rio do Sul já trabalhar. Muitos encontros, muita cura. Cada vez que eu ia para Rio do Sul, nossa, era dezenas de constelações, sempre muito lindas. E a Ana acabou se tornando uma aluna da nossa formação. Já era terapeuta antes, com coaching, e de repente ela se viu consteladora e é uma excelente consteladora. A Ana Maria Pitt faz parte da equipe, da minha equipe, do DES. E é uma pessoa que eu confio para falar sobre esse tema, porque ela mesma disse que foi as ordens de ajuda que mudou a vida dela. E tenho certeza que ela vai falar um pouco disso, com certeza também para vocês. Não estou achando a Ana. Já entrou, será? Ana Maria. Ela vai entrar pela Ana Maria Pitt ou vai entrar pelo Talent? Só para eu saber, porque daí é para eu chamar. Boa noite. O que vocês acham da gente constelar, oi, Ana? Da gente fazer um sorteio hoje? Quem sabe a gente faz um sorteio hoje, vocês já chamam um monte de gente, no final da live a gente sorteia. Aí, Ana, vamos começar. Ana. A minha transmissão tá boa, gente? Não tá parando, nada? Oi! Oi, Sheila. Oi, todo mundo. Coração Tudo batendo bem? forte. Tudo Ô, bom? Ana, eu queria Oi. fazer uma experiência. Pois não. Eu tava pensando em colocar a live deitada. Você já fez isso alguma vez? Na Inverter verdade, ela. É porque eu tô em um lugar diferente e eu tô enjambrada aqui no meu celular. Todo mundo tá me vendo bem, assim? Eu tava pensando em colocar deitado, porque daí eu consigo botar num tripé, porque esse meu tripé é só horizontal. tá, Aí, vamos só se tentar. vocês estiverem me vendo bem, achar que tá tudo certo, eu fico assim. Eu não posso nem encostar no celular, que eu tenho medo que ele caia. E se eu botasse horizontal, eu sei que ia ficar bem certinho. E eu nunca fiz horizontal, a gente podia experimentar, né? Uma primeira vez, Vamos fazer. O que tentar? tu acha? Vamos experimentar? Aí Vamos. vocês também falam se tá bom assim, se aí a gente continua. É que daí eu sei que o celular não cai, entendeu? Vamos ver. Fica diferente, né? Peraí. O que vocês acham? Dá pra ser assim? Que assim não vai cair o celular. Me sinto mais segura. E tu consegue me ver bem, Ana? Eu consigo te ver. Eu tô Eu não achando a sei. tua luz um pouco fraca. Não tem uma luz um pouquinho mais forte ali, que não sei se é porque a minha tá muito forte.
É, a tua tá bem Vem um mais... pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá, que daí tu sai do comentário das pessoas. Isso, isso. Agora dá pra te ver bem. Ótimo. Então, tá. Só é meio estranho de conseguir ver as pessoas falando, estão deitadas. É porque a gente tá deitada, mas aí você tem que virar o celular pra ver. Entenderam? Vocês têm que virar. É sim, mas vocês têm que virar o celular. Vira o celular pra ver. Senão não vai dar certo. Tá? Fica torto, mas é só vocês virarem. Pra mim fica torto, é muito engraçado. Porque daí eu não consigo ler o que as pessoas falam. Ah, não dá, Ana, acho que a gente vai ter que voltar como era antes. Tá estranho? No final Tá da live, estranho. eu colo. Tá, vamos ficar assim. Vamos tentar assim. Opa! Então, se cair o celular, vocês já sabem, tá? Mas tudo bem. Vamos lá, vou tentar fazer desse jeito. Então tá. Oi, Sheilinha. O problema é os comentários. Não, mas acho que é importante ter o comentário hoje, porque hoje é um assunto que pega muita gente, tá? Duvido você não se identificar, com a live de hoje. Assim, é impossível. Eu nunca vi alguém ouvir sobre ordens da ajuda e não pensar, puta que pariu, tô fazendo isso, tá? A gente vai se achar. Sabe por quê? Porque nós somos tudo brasileiros. E nós brasileiros sofremos o mesmo mal. Tá melhorando aqui? Agora eu tô tentando arrumar de novo. Não cai, celular, não cai. Ana, caiu. Oh, meu Deus. Essa vai ficar... É a primeira vez que eu passo por isso, gente. Eu tô toda enxambrada. É muito engraçado. Ai, ai. Então tá. Mas eu vou tentar, vou dar um jeito, vou dar meu jeito. Continua falando. Agora, Ana, vamos lá. Ordens da ajuda, vai falando um pouco da tua experiência, não sei o que tu preparou para hoje. Então, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque eu só fiz uma live na minha vida, tá? Uma live sozinha e foi sobre ordens da ajuda e não ficou gravada. E muita gente pedia e foi um teste, na verdade, né? O meu forte é falar pessoalmente, é entrar em conexão, mas depois que eu descobri que também é possível constelar online, abriu-se um leque muito grande de possibilidades, né? E enquanto a Sheila se ajeita ali. Desculpa, gente, quem entrou depois não sabe. Eu tô tentando deixar o celular parado aqui. Pode continuar. Tá. Então, assim, ó, conheci a Sheila, né? Como a Sheila já falou, por umas vias meio tortas, porque eu já conhecia os pais da Sheila e a gente trabalhava na verdade, representava a mesma empresa, a NIL, japonesa. Eu sempre ouvia falar da Sheila, né? A Sheila, e muitas vezes acontecia reuniões lá na Prevenir e eu via assim, a Sheila constela aqui. Eu digo, mas que coisa de doido, né? Constelar, meu Deus do céu, isso tem a ver com planeta, né? E foi muito engraçado porque foi aqui em Rio do Sul e nem foi por meu intermédio, né? Foi pela RBA, quando a Sheila veio dar uma entrevista aqui, que a gente se conheceu. E como eu já tinha formação de coaching, durante a formação eu ouvia falar em constelação. E era assim, uma curiosidade muito grande. Mas, como nada é por acaso nessa vida, a Sheila veio aqui e durante o programa o Chico me perguntou, queres fazer uma palestra em Rio do Sul com a Sheila? Ela está vindo amanhã. Enfim, resultado, fizemos uma palestra, tinha mais de 40 pessoas e o meu sonho foi fazer a formação e a Sheila estava abrindo uma formação em Florianópolis. Resultado, isso em 2017. Desde 2017, então, em dezembro, né, a primeira constelação aqui, a gente vem trabalhando com isso aqui em Rio do Sul. E posso dizer que transformou realmente a minha vida, porque as constelações, elas me mostraram o quanto eu estava fora do lugar, né? E isso, profissionais em qualquer área, né? Seja no voluntariado, sejam profissionais, hoje eu constelo médicos, dentistas, psicólogos, né? E essa preocupação de olhar para quem cuida e de que lugar você está ajudando. Então, eu, desde menina, eu ajudava na igreja, achava que era o máximo, a menina boazinha, e eu não sabia dizer não. Que dificuldade, né?
ser boazinha para ajudar todo mundo e achava o máximo ajudar. E talvez esse livro aqui, né, que vocês podem adquirir algum dia, que tenham interesse, Ordens da Ajuda, foi durante a formação de percepção sistêmica, né, em constelação familiar, ali com a Sheila e o Luciano, que eu comecei a devorar esse livro. Esse livro é meu livro de cabeceira. Por quê? Porque eu já sei cada página, cada momento aqui, cada ordem. E não adianta ler, tem que aplicar. Essa é a grande sacada, você olhar para essas ordens da ajuda e se posicionar de forma que a vida se torne mais leve. Então, hoje eu posso dizer assim, quando eu atendo uma pessoa, seja como consteladora, ou seja como consultora da NIL, ou na loja, eu consigo ter essa percepção de que a pessoa já está fora do lugar. E do meu lugar, eu já não preciso mais sofrer por ela como eu sofria. Como quando a gente está fora do lugar, gente, a vida fica muito pesada, né? Os ombros doem, a gente acha que consegue mudar o mundo, que consegue mudar o outro, né? Então foi nessas 5 ordens da ajuda que eu encontrei esse equilíbrio. Por isso que a Sheila me chamou, né, Sheila? Porque de tanto eu falar isso assim, nossa, ordens da ajuda, porque se você aliar as ordens do amor, né, do Bert Hellinger, já, que a maioria, todos já devem conhecer, né? Pertencimento, equilíbrio e hierarquia, aliar as ordens da ajuda, e a Daisy falou também nos círculos do amor, então tem tanta coisa legal, tanta coisa legal. E eu vejo, então, assim, a grande sacada é que não precisa ser constelador, né? Muita gente aí não é constelador, né, Sheila? Para estar no seu lugar atuando como profissional. Porque muitas vezes, muitos profissionais, eles estão no lugar da criança, né? No lugar de salvador, fora de ordem, então isso pesa muito. Então essa busca por esse conhecimento, eu particularmente, eu acho fundamental para todo profissional, principalmente profissional. Claro que pais, mães, enfim, todos nós deveríamos olhar, porque todos nós nos relacionamos todos os dias, né? E como diz no livro do Bert, ajudar é uma arte, né? É uma arte e tem que ser aprendida. Ninguém nasce sabendo como se relacionar com filho, com marido, com irmãos, né? Então, isso é muito importante olhar para isso. Alguma consideração, Sheila? Eu quero te ouvir, eu quero ouvir tu falar dos 5 passos, das ordens, acho que é importante as pessoas perceberem isso, ou até de exemplos mesmo, né? De coisa, de como é estar ajudando fora do lugar. Pode fazer constelação por videoconferência? Pode, querida. Eu atendo muito, a Ana também atende muito online, tá? Então, fala aí, Ana. A primeira ordem, nós vamos então, nesse tempo que nós temos, trabalhar as 5 ordens, né, que estão no livro do Bert, que vocês podem aperfeiçoar, mas a primeira ordem diz o seguinte: eu só posso dar o que eu tenho, né? Então, assim, como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou curada, né? Como é que eu vou poder fazer pelo outro se eu não fiz por mim, né? Essa é uma questão muito, muito interessante. E também ajudar somente o que o outro necessita. Então, desse lugar de ajudar o outro, eu vou mudar o outro, mas eu não fiz nada, né? Não sei se vocês já conhecem a história do Gandhi, né? Talvez muitos já tenham ouvido ou não. Por exemplo, chegou uma criança e perguntou, uma senhora perguntou, mais ou menos eu vou falar assim por cima, açúcar faz mal? Ele respondeu, volta daqui a uma semana. O que aconteceu? Ele parou de comer açúcar para depois contribuir. Dizer, agora eu posso falar sobre isso porque eu estou curada. Então, muitas vezes, eu quero entregar para o outro, mas eu ainda estou na criança. Eu ainda não estou curado. Então, isso me prejudica. Então, só posso dar o que eu tenho. Né? É da mesma forma nas constelações. Eu não sou psicóloga, né? Mas a Sheila é.
Então, eu não posso constelar, isso sempre fica bem claro na nossa formação, que eu não posso dar o que eu tenho. Então, se chegar algum caso de esquizofrenia, bipolaridade, eu vou ter que encaminhar para quem é de competência, não é isso? Então, eu só posso dar o que eu tenho. Eu não tenho formação universitária, profissional para fazer isso. Então, eu não posso estar dando o que eu não tenho. Algum complemento? Sim, uma coisa importante, por exemplo, é em relação à caridade, né? Quando eu falo da caridade no sentido de solidariedade, de doações, sabe? Porque nesse momento, por exemplo, muitas pessoas são preocupadas com outras. E assim, às vezes a gente fica dando atenção para aquilo que está fora, preocupada com o que está acontecendo com outras pessoas, e esquece de exercer a caridade conosco mesmo, né? Com o nosso lar, dar atenção àqueles que estão sob os nossos olhos. Então, quando ela fala assim, né, que a primeira lei a primeira ordem eu só posso entregar o que eu tenho, são as experiências que eu já vivi. Por isso que é muito rico a gente ouvir pessoas experientes, né? Escutar as pessoas experientes. E muitas vezes, quando a gente vai fazer coisas, por exemplo, participar de projetos de solidariedade, se a gente estiver fora do lugar, ou seja, a gente vai lá só porque, porque eu me sinto muito bem, eu escuto muito assim, ó, mas eu me sinto tão bem quando eu ajudo. Então, a quem você está fazendo bem mesmo? Porque às vezes a gente quer ajudar por nossa causa e esquece, às vezes, de ver se realmente aquilo que você está fazendo é o que o outro precisa. Que aí vem aquilo que a Ana vai falar agora. Então, nem sempre ajudar, quando a gente está ajudando de uma maneira genuína. Muitas vezes a gente está ajudando uma pessoa porque a gente acha que é o certo para ela. E isso é estar fora do lugar. Eu posso não ter noção daquilo que aquilo é o certo para ela. Às vezes ela pode dizer para mim o que ela está precisando. Então, quantas vezes a gente vai entregar algo para alguém e a gente não percebe esses detalhes, né? Será que aquilo que a pessoa ela está pedindo a tua ajuda? Ela realmente precisa de ajuda? É isso que ela precisa? Porque às vezes não tem nada a ver com o que você está oferecendo e às vezes você nem tem para dar, né? Você está dando uma outra coisa que não tem nada a ver com o que ela quer. Vai lá, Ana. Isso então é a primeira ordem de ajuda. Então vamos para a segunda. Nos submetermos às circunstâncias ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. Então, enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é ofertada. Então, assim, cada um tem o destino, né? Respeitar o destino do outro. Então, o coitadinho, nossa, que pena. Muitas vezes, na hora de ajudar, a gente, inclusive, tira a dignidade do outro, né? É muito interessante. O outro precisa querer ajuda, né, Ana? Querer. Só que assim, ó, eu quero falar isso, uma coisa que a Clélia falou assim, aprendi que devemos ajudar quando alguém pede ajuda e não eu oferecer. Não é verdade isso, Clélia, tá? E eu quero deixar isso bem claro desde o início, tá? Desde o início da nossa live. Porque qual que é a minha maior preocupação, Ana? E eu quis falar da Ordens de Ajuda. É que as pessoas pegam o livro do Bert Hellinger, colocam embaixo do braço e dizem assim, agora eu não preciso ajudar mais ninguém. Agora eu só vou olhar para mim, ó, quem quiser me ajuda que peça. Só que por que eu tô falando que não é bem assim? E é bom você ter falado isso, eu te agradeço imensamente por ter já levantado esse assunto. Porque assim, gente, tem gente, muitas vezes, que não está em condições emocionais nem de pedir. Eu que sou psicóloga, acompanho pessoas e vejo, tem pessoas que estão tão vulneráveis que não têm nem condições de levantar da cama para pedir, para falar. Então, oferecer ajuda não é um problema. Você pode até oferecer ajuda, sim. Isso é humanidade, você oferecer ajuda. Mas a grande questão tem a ver com o que a Ana está falando agora, que eu posso oferecer ajuda, mas o fato de que a outra pessoa, de repente, vai negar a minha ajuda, ou ela não vai usar de uma maneira adequada, não diz respeito a mim. Às vezes eu posso oferecer ajuda para a Ana, que está lá depressiva, e a Ana está achando, não, eu não quero ninguém, eu não quero ninguém na minha casa, eu quero olhar para as minhas coisas sozinha, e aí ela vai dizer, eu não quero. Então eu vou o quê? Respeitar. Mas a minha parte de oferecer, ó, eu tenho para entregar. Eu tenho conhecimento, eu tenho minha amizade, eu tenho para entregar. Mas se ela não quer, eu tenho que respeitar o destino dela. Mas eu posso oferecer do meu lugar, respeitando a dignidade do outro. Agora, por favor, não confundam o que o Bert Hellinger disse sobre ter para ajudar e sobre o outro querer com negligência, tá? A gente tem que cuidar muito para não ser negligente
de não olhar para o outro. E isso é muito comum entre nós ajudadores, nós que somos terapeutas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: a Ana olha para mim, a minha prof, ela chama que é a minha prof, né? A Ana olha para mim, é a minha prof. E de repente, a Ana é muito sensível, mas ela vê que eu tô com os olhos tristes, tá? Aí, porque a Ana acha assim, não, ela é minha prof, ela é psicóloga, ela é terapeuta, ela deve saber o que fazer, ela sabe onde procurar ajuda, ela não pode perguntar para mim se eu preciso de algo? O que vocês acham? Se ela tem para me entregar, se ela tem algo para me oferecer, o carinho dela, o amor dela, ela não pode dizer, Sheila, tá tudo bem, tô vendo que você tá com os olhos tristes, precisa de alguma coisa? E aí eu vou dizer, olha, Ana, muito obrigada por ter visto. Realmente, eu tô triste, sei lá o quê, e eu te agradeço por isso, mas eu já tô fazendo um processo e tal, né, de terapia, ou sei lá o quê. Vamos imaginar isso, entende, gente? Então, muitas vezes a gente se negligencia uns aos outros. Nós podemos sim mostrar o nosso amor. Se nós temos amor para entregar, nós podemos mostrar esse amor sim. Que isso fique muito claro, tá? A gente vai continuar nesse raciocínio agora, conversando, mas a gente abra o coração. Não é técnico. Abra o coração para ouvir o que a Ana tem para falar. Vai, Ana. É muito, muito interessante porque eu faço parte do Rotary Internacional, né? E a gente, o Rotary, ele trabalha questões humanitárias no mundo inteiro, está mais de 200 países, né? E depois que eu conheci as ordens da ajuda, eu comecei a observar e também já trabalhei as ordens da ajuda, inclusive com o nosso grupo. Porque é interessante de que lugar você está ajudando. Ah, coitadinho, nós temos ações com os imigrantes aqui, né? Rio do Sul, quem é de Rio do Sul sabe, nós temos haitianos, venezuelanos, né? E é muito interessante, então, quando a gente chega e o que vocês estão precisando, né? De que lugar? E a gente percebe, talvez até por ser outra cultura, de como eles trabalham. Muitas vezes eles têm até vergonha, né, de pedir, de aceitar alguma coisa. Sabe assim, eles não são coitadinhos, sabe? Ah, coitadinho, eu preciso de ajuda, preciso, né? Então, de que lugar nós, profissionais, estamos, como a Sheila falou agora, é todo mundo ajudando um ao outro, mas de que lugar, gente? É sempre se questionar exatamente isso, porque a gente percebe que dentro desse destino que a gente respeita, nós temos as limitações físicas, né? Nós temos as limitações ambientais, financeiras. Então, assim, muitas vezes querer mudar o destino do outro é arrogância, né? Como dizem assim, ah, eu sei porque eu tenho mais condições, eu estudei mais, então eu sei o que é certo para você, né? Então, assim, toda vez que a gente vai ajudar alguém, de que lugar? O que eu estou fazendo? É compaixão? Porque é uma arte. E quando a gente toma essa consciência do como nós podemos ajudar respeitando a dignidade, isso é fundamental, porque vai mudar a atuação, né? Então, quando a gente vai no lugar de pais, se relacionar com filhos é outra coisa, mas o que eu estou entregando? Então, a segunda ordem seria basicamente isso: respeitar o destino do outro e não se negar a ajudar, né? Mas estar a serviço caso seja necessário. Então, só o fato de estar aberto, de querer ajudar, a gente já está sendo ajudado, porque só imagina só, se você está numa condição de poder ofertar auxílio, seja de que forma for, ou ajuda, você já está sendo ajudado, porque você já está numa condição mais favorável, né? Então, isto é importante, olhar. Segunda ordem, então, já foi. Terceira ordem, vamos para a terceira? Ou tem alguma consideração além disso, Sheila? Que ficou para trás, assim? Porque essa parte de vivenciar o dia a dia e observando as leis é um exercício diário, né? Então, quando a gente tem que falar de uma forma mais, como hoje, de forma de conteúdo, aí ainda a gente tem que ficar pensando sobre isso, né? Eu prefiro realmente praticá-las, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhar isso, despertar nas pessoas, despertar em cada um que está aqui ouvindo hoje, essa postura, né?
Essas são posturas que nós devemos adotar, né? Para mais leveza, né? Outra coisa, assim, acho que cada vez você precisa confiar que a pessoa tem condições de carregar o seu próprio fardo. E que se você tirar esse fardo dessa pessoa, sem autorização, buscar salvar essa pessoa, você tira essa dignidade, que é isso que a Ana tá falando. Me devei um exemplo, Ana, que em Florianópolis tem muitos moradores de rua. E eu gosto muito de refletir sobre essa questão, né? Sinceramente, eu não tenho pena deles. Pelo contrário, eu fico pensando assim, ó, Sheila, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de conforto, sabe? Eu sou fresca mesmo, eu gosto de conforto, eu gosto de uma boa cama, um bom chuveiro, uma televisão boa. Eu gosto de conforto. Então, se eu vejo um morador de rua, eu vejo assim, ó, eu não conseguiria. Eu não conseguiria no seu lugar. Esse fardo seria muito mais pesado para mim. Então, você dá conta. Então, eu não posso sentir pena dele. Porque se ele dá conta, é porque, se ele tá acontecendo isso com ele, é porque ele dá conta. Se eu acho que eu sou melhor, que eu tenho, então eu posso entregar algo para ele, porque eu tenho o meu conforto, então eu vou chegar e vou dizer, olha, eu estou distribuindo coisas para vocês que eu acho que vocês precisam. Então eu vou pegar um morador de rua, eu vou levar para minha casa, eu vou cuidar, eu vou tratar, porque eu acho que eu sei o que é melhor para ele. Isso pode tirar a dignidade sistêmica dele. Não é à toa que existem muitos relatos de pessoas que são assassinadas por pessoas que elas tentaram salvar. Tá? Tem até um filme bem assim, masculino, eu diria assim, né? Que é o Sniper Americano, que fala sobre isso. O final do filme mostra isso, né? Também. Muitas vezes a gente quer ajudar alguém e a gente às vezes acaba sofrendo esse prejuízo porque a gente foi do lugar do ego, né? Então, assim, às vezes a gente se sente culpado por ter mais que o outro. E aí a gente quer ajudar do ego. Então, para pensar. Se às vezes você tem uma pessoa que você está preocupada, ai, com fulano, com ciclano, veja como é que é o fardo dessa pessoa. E se coloca no lugar, será que para você seria leve carregar esse fardo? Se para você não é leve, então significa que você não tem condições nem de sentir pena naquela pessoa. Ela está no direito dela carregar esse destino. E ela consegue carregar. Você não conseguiria, como é que você vai ter pena? Né? Seria muita incoerência isso. Vou ter pena de alguém se eu não conseguiria. Então ela tem que ter pena de mim. Eu é que não conseguiria carregar esse fardo. Ela consegue. Então você tem que passar. A melhor forma da gente conseguir estar disponível é olhar e honrar as pessoas que têm dificuldade. E pode até se colocar à disposição. Mas se colocar à disposição esperando o movimento do outro para que você possa entregar algo. É isso aí. Ah, é tão bom te ouvir que dá vontade de só ficar te ouvindo. Mas eu quero te ouvir, vai. Saudade dos nossos cursos, né? Então, essa terceira lei, Sheila, e todos que estão aí, ela pega, né? Como a Sheila disse no início, dificilmente não pega aqui. Quantas vezes nós nos pegamos tratando os adultos como crianças, né? Então, essa lei diz, tratar o adulto como adulto. Aqui que pega. Quantas vezes nós estamos tratando o nosso marido, nosso companheiro, como criança, né? Como filho. Então, assim, financeiramente falando mesmo, quantas vezes eu olhei para essas Tá questões... travando, eu não sei se é para mim. Oi? Tá travando, não sei se é só para mim, mas travou. Tá. Então, Você falou financeiramente, eu vi. Tá. Mas então, assim, de que lugar você olha para as questões, para os problemas? No lugar da criança, você não dá conta, né? Mas no lugar do adulto, você dá. Então, como você resolve as suas questões? Então, tratar o outro como adulto, como ajudante, né? Como terapeuta, como profissional da saúde, de que área for, como é que você está lidando com o seu paciente? Como é que você está lidando com o seu parceiro? De que lugar? Isso aqui, ela pega muitas pessoas. E fazendo uma análise, você até consegue ver muitas vezes no companheiro, no adulto, fazendo até biquinho, né? Não sei se já perceberam isso, de que lugar você está falando, né?
Então, isso é muito interessante olhar como você trata o outro. Até travou. Eu fiquei pensando umas questões, né? E existe essa desordem, né? Que eu até anotei aqui. Quando você não trata o adulto como adulto, tem uma desordem, que é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como uma criança a seus pais. O que o ajudante trate o cliente como criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar. Então, o adulto, ele tem que assumir as suas responsabilidades e consequências. Ele é adulto à medida que ele faz algo, mas ao mesmo tempo ele precisa responder por isso, né? Ele precisa responder por suas ações. Então, quantas vezes a gente, por medo, não, ou do julgamento, ou por medo de ofender, de magoar alguém, isso acontecia muito comigo, a gente via as coisas acontecendo, mas por medo não tratava de uma forma adulta, achando que o outro não daria conta de ouvir Posso aquilo. dar um exemplo? É porque pediram exemplo. Assim, Aham. vamos lá. Vamos lá. Parte do pressuposto que um adulto, quando ele quer ajuda, ele precisa, ponto um, ele precisa reconhecer que do jeito dele não deu certo. Ou seja, se eu quero ajuda, vamos falar de dinheiro que fica bem fácil vocês entenderem. Imagina que você quer ajuda financeira. Então você quer fazer empréstimo, quer que alguém preste dinheiro para você, ok? O que vai acontecer? Primeiro, ponto um. O adulto verdadeiramente precisa reconhecer, do meu jeito não está dando certo. Por isso que eu preciso de ajuda. Ok? Então, peraí, se do meu jeito não está dando certo, ponto 2, eu preciso desistir do meu jeito para poder dar espaço para que uma outra pessoa possa me ajudar. Simples assim. Se você fez até aqui e não deu certo, renuncia e aí você pede ajuda e você tem que desistir, soltar o seu jeito para poder se ajudar. Quando a gente vai ajudar alguém, por exemplo, eu atendo uma pessoa, eu faço exatamente isso, eu faço a pessoa renunciar ao jeito dela. Senão nem adianta pagar para mim, entenderam? Porque senão não funciona, você tem que reconhecer que algo novo tem que chegar, se esvazia para algo novo acontecer. Aí o resultado é pancadão, é fantástico. Agora, se a gente é teimoso, eu quero ajuda, eu quero do meu jeito, quer ver um exemplo? Ah, tô com uma dívida de 20 mil reais, eu preciso de dinheiro. Ana, me empresta 20 mil. O que vai acontecer? O que é isso? Na minha cabeça, eu acho que 20 mil vai resolver minha vida. Não vai. Por quê? O que fez, qual foi o movimento anterior que fez eu entrar nessa dívida de 20 mil? Isso que você tem que pensar. Porque com certeza, quando uma pessoa chega a ponto de pedir dinheiro emprestado para outra, é porque várias vezes ficou sem dinheiro. Ficou sem dinheiro, teve que pedir emprestado, teve que pegar no banco, ficou sem dinheiro, blá, 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 e aí foi indo, até que chegou um ponto onde ela precisa, às vezes, pedir para alguém mais dinheiro. Não dá certo. A Ana, o que seria uma relação adulta de ajudante-ajudado? O ajudado vai chegar assim, Ana, né, ferrada. Eu tô devendo tanto, preciso da tua ajuda para poder ver como eu vou sair dessa. A Ana, talvez ela não vai dizer assim, eu vou te dar o dinheiro. O que é dar o dinheiro? Dar o dinheiro seria tratar como criança o adulto, porque, acabou tal coisa, mãe, compra mais. A mãe vai lá e compra mais, né? Eu queria mais chocolate. A mãe tem que dar mais. Ela quer tapar o quê? A necessidade imediata. É isso que a criança quer fazer. Ela quer sempre tapar a necessidade imediata. O adulto tem que construir uma ideia. Então, se ele está numa postura onde isso está acontecendo sempre, ele precisa renunciar. Então, a Ana vai dizer assim, olha, fulana, vamos sentar juntos para conversar? Você quer ajuda? Eu posso até te emprestar esse dinheiro, mas vai ser sob os meus termos. A gente vai precisar conversar sobre como isso vai acontecer. Então, por exemplo, ela vai dar uma aula de administração financeira. Ela vai fazer, você vai abrir para mim, por exemplo, onde estão as suas dívidas, eu vou sentar com você, nós vamos ter que aprender a lidar com o dinheiro. Essa é uma boa forma de ajudar. Um pai, por exemplo, ajudar um filho. Se o filho é adulto, a melhor forma de você ajudar financeiramente é sentar junto, pensar como fazer e não pegar e simplesmente dar tudo que o filho pede. Isso seria não confiar no destino do filho.
Então, se você confia que a pessoa é capaz de administrar melhor a vida dela, você vai tratar ela como adulta. Então, vamos parar para pensar juntos? Vamos. O que a gente pode fazer? Vamos fazer um curso sobre finanças. 2, você vai pegar esse dinheiro e você vai fazer tal coisa. Eu vou te dar um pouco a mais para você investir aqui, fazer aqui, sei lá o quê. Você vai fazer montar um quebra-cabeças com a pessoa, do lugar de alguém que tem algo para entregar. Conhecimento, tem alguma expertise. Digamos que você não tenha, você só tem o dinheiro, mas você não tem expertises que poderia. Você pode dizer assim, você já constelou a tua relação com o dinheiro? Vai constelar a tua relação com o dinheiro. Porque não dá para você ficar só nessa relação de gastar e pedir emprestado. Entenderam um exemplo? Esse é um exemplo bem simples. Tem muitos outros exemplos. O dinheiro eu gosto de pegar que é muito rápido de enxergar. Outra coisa, vamos imaginar o seguinte, pensando no dinheiro. Uma pessoa pediu dinheiro emprestado para você. Você empresta. Adivinha o que acontece? Logo, logo. Ela demora a pagar, você diz assim para ela, não, paga a hora que puder. Ela desaparece da tua vida e não porque ela é mal pagadora. Porque você tirou a dignidade dela. Você precisa permitir que ela te devolva isso, que ela te pague, que também é confiar no destino, confiar, não, eu vou te dar isso aqui, mas eu preciso que você me devolva. E isso vai comprometer a pessoa. Eu olho como adulta e não como uma superior que estou entregando a minha ajuda e, não preciso. Claro que precisa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a postura, tá? Espero ter sido clara no exemplo. Vai lá, Ana. Enquanto eu te ouvia falando, eu acho que talvez essa ordem da ajuda, ela pegou pesado, porque como empresária, e eu venho de um serviço público, né? Isso acontece muito porque a gente tem o salário final do mês, tranquilo, e tranquilo, faz o teu trabalho e recebe. Já como empresária é diferente, né? Você tem as contas para pagar. E como essa postura de funcionário público para a empresa muda muito. E a pessoa nem pedia no início, a pessoa nem pedia desconto e eu dava, porque eu achava que eu tinha que entregar. Isso foi a maior loucura do mundo. Até chegar uma funcionária, a primeira, né? A primeira era psicóloga, a segunda era psicóloga, e ela disse, meu Deus do céu, tu tá vendo, tu tá ganhando 3 centavos nesse produto, porque eu achava que eu tinha que dar de presente. A pessoa chegava, eu achava que eu tinha que dar todos os produtos e fazer desconto e tudo. E aí eu olhava como criança realmente. Até chegar um ponto, às vezes eu pensava assim, como nós temos 18 anos de empresa, eu acho que é muita proteção divina mesmo, né? Porque de que lugar, muitas vezes, eu administrei uma loja, né? E eu vejo isso. Quantos clientes não me pagaram, talvez porque eu agi dessa forma. Então, eu fui o reflexo. Eles não têm culpa, na verdade, né? Eu que ofertei. Eu lembro que meu marido deixou uma vez uma conta bem grande. Eu perdi bastante dinheiro só para eu reparar, porque ele via que a pessoa não ia pagar e eu fui dando crédito, né? Então, essa questão do dinheiro a gente percebe quando a gente está na criança. E hoje, com essa minha postura, e foi eu lembro que foi com o Nelson Teston, num dos módulos, né, do DES, que ele colocou exatamente isso. Empresa é empresa, né? E eu pensei assim, nossa, empresa é para dar lucro. Aquele dia eu saí lá da Prevenir, eu disse, meu Deus, de que lugar eu estava administrando na questão da criança, de ajuda, do voluntariado, né? Eu estava mais na postura de funcionária pública e de voluntariado do que empresa. Então, hoje não. Hoje a gente tem consultor, hoje a gente administra as contas, hoje a gente olha para a empresa com outro olhar, né? Por isso que eu estou assim pensando seriamente no futuro talvez constelar, fazer mais formação, constelar a empresa, porque eu percebi a diferença de quando você está no lugar de empresário e quando chega em casa. E ainda quer ver uma coisa bem mais complicada, é quando as pessoas trabalham, quando as pessoas são sócias, e aí a hierarquia, as ordens, elas alteram dentro de uma empresa, e quando você chega em casa, como é que é essa relação? E eu atendo muitas pessoas exatamente, né? Nisso pega. Aí o relacionamento familiar é prejudicado porque a gente não sabe separar as coisas, né? Porque a gente não sabe olhar o que é uma empresa e o que é o relacionamento familiar, e aonde que a gente está, e os emaranhados que acontecem
dentro. Então, muitas separações, muitos relacionamentos que seria somente posicionado de uma outra forma, um novo olhar, poderia sim ter muito mais leveza. Então, ali eu acho que, talvez eu digo que isso transformou minha vida, porque depois que eu compreendi o que é dentro de casa ser esposa e no trabalho ser empresária, mudou bastante. Isso foi fundamental na minha vida, assim, né? Por isso que talvez eu olho essas questões das ordens de ajuda com bastante carinho, né? Quarta ordem, nós temos 5, nós temos tempo, né? Eu nem estou acompanhando nada. Temos uns 8, 9 minutos. Tranquilo. Então, a quarta ordem, a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas sobretudo sistêmica, né? Então, quando a gente fala em constelações sistêmicas, sistemas, todos nós pertencemos a um sistema familiar, seja em organizações, aonde for, é sistema. Então, nós não podemos, como ajudantes, olhar a pessoa simplesmente, eu estou aqui, sou eu. Não, mas quem está atrás, né? Os antepassados, as outras gerações, se tem excluídos ou não, as lealdades, os padrões. Então, nós temos que olhar tudo com outro olhar. É como sistema, né? E separar, então, essa questão do individualismo, do indivíduo, né? Essa forma de se envolver com o cliente, olhar de uma forma menos pessoal, mais ampla. E existem sempre desordens, então, dentro de cada ordem da ajuda existe a desordem. Esta da ordem da ajuda, dessa empatia do ajudante, que deve ser menos pessoal, as pessoas que têm a chave da solução não fossem olhados e honrados, excluídos da família, porque os outros muitas vezes se envergonharam dela. Então, nas constelações acontecem muitas vezes, quando o campo se abre, a gente começa a olhar e geralmente tem alguma identificação, tem alguma questão com algum excluído, e a gente vai perguntando, né? Tem algum excluído no sistema, e vai vendo alguém que nunca foi honrado, alguém que as pessoas se envergonharam de falar. E semana passada mesmo eu constelei um caso de uma pessoa lá na terceira geração que a pessoa nem sabia que existia, né? Então, assim, a identificação com aquele excluído. Então, olhar sempre que aquilo que se apresenta não é só aquilo, tem muito mais coisa, é transgeracional, né? Então, atrás de nós, inclusive, sempre eu acho engraçado que se alguém está para casar ali, eu sempre digo assim, vamos constelar antes. A Sheila tem um curso muito bom, né? De casais, que a gente já fez lá na Casa da Floresta, quem sabe tem, assim que terminar ano que vem essa pandemia, a gente faça mais um, né, Sheila? Com certeza. Um maravilhoso de casais, onde a gente teve 2 dias de muita cura, de um olhar para as relações, para os relacionamentos, para as perdas. Então, tu poder olhar o que está por trás. Então, muitos casamentos, às vezes, ele tem problemas hoje, né? Mas você vai olhar, você casa, quando você casa com 6, né? Com os pais dele, com os meus pais, e eu e ele. Então, a gente já entra com os problemas desse sistema, daquele sistema, e aí tem o filhinho da mamãe, filhinho do papai. Então, tem tanta coisa nesses relacionamentos de casal que a gente, de repente, precisaria olhar o que eu estou buscando no outro. Então, esse é um tema que é muito interessante, olhar de uma forma... E as ordens da ajuda, né, Ana, impactam diretamente no casal. Diretamente. Sim. Vou dar um exemplo pessoal. Eu e o Gilmar. O Gilmar é um empresário. Então, um empresário de longa data, que tem muita experiência com empresa. E às vezes ele fala uma coisa para mim e tal, dos funcionários, e aí ele desabafa. Qual que é o meu primeiro impulso? Como eu sou consultora de empresas, como eu trabalho com constelação, como eu conheço eu criei o This Business, como eu tenho essa expertise, qual é o meu primeiro impulso, Ana? Querer já mostrar alguma coisa, querer já, né, vou ajudar. E aí eu me vejo, né, fazendo esse movimento, quando eu vejo começa a pesar meus ombros. E eu vejo, o que eu tô fazendo? Ele não me pediu ajuda. Ele só tá falando. Aí eu me retiro desse lugar de ajudante e digo assim, ó, o cara é mais empresário que eu. Ele tem muito sucesso, tem
muitos funcionários no estado todo, ele sabe o que está fazendo. A empresa dele é longa, ou seja, tem uma história, é uma empresa que tem muito conteúdo, ou seja, ele tem na prática ali muita coisa para fazer. Aí eu aprendi a fazer uma coisa. Então, olha como eu só posso entregar quando o outro quer. Então, o fato de ele falar não era um pedido. Então, um dia eu falei para ele assim, amor, se você quiser alguma, sei lá, dica, alguma coisa em relação a isso, você me pede, então. Mas eu vou falar minha visão mais profissional. E sabe onde é que aconteceu isso, Ana? Na empresa dele, porque daí ele estava na empresa e me liga. Amor, não sei o que, começou a falar umas coisas que aconteceram, o que tu acha, papapá. Daí eu tava na postura, na minha empresa, na postura de empresária. Então, opa, ó, eu sugiro você fazer isso, aquilo, contratar uma empresa assim, para poder fazer uma consultoria. Daí, se eu quero te contratar, eu falei, não. Porque se eu entrar nessa, vai dar desequilíbrio. Porque eu vou ter que toda hora ficar treinando, não falar de trabalho em casa. Então, eu prefiro não ser contratada por ele. Eu falei, eu te indico uma empresa para te contratar, mas eu não vou te servir. Então, essa coisa de ajudar pode gerar o excesso de quem doa demais, quer ajudar demais, servir demais o outro no casal, pode gerar um desequilíbrio que muitas vezes pode se tornar irreparável. A ponto de depois ir para terapia e tal, fazer um monte de coisa, tentando consertar, às vezes, uma coisa que era simples, que é gerar o equilíbrio de volta nesse sistema. Né? Mas vamos para a quinta, que senão a gente não vai ter tempo. A quinta, gente, a quinta é muito legal, assim, amar a cada um do jeito que é, porque cada um é diferente do outro, né? E aqui entra a questão do julgamento, né, Sheila? Porque a gente vai atender pessoas que são diferentes da gente, que têm situações diferentes, e essa lei, ela também pega. Porque eu lembro quando, assim, eu ia bastante na igreja e na missa, e daí ia me confessar, e eu dizia assim para o padre, então vou confessar agora para todo mundo, eu ainda estou julgando, sabe? Eu ainda julguei aquele, porque a gente tem assim, julgar pelas aparências, né? Porque a gente não sabe nada do outro, a gente olha e já, é feio, bonito, é bela, então o julgar. E um exercício, depois que eu iniciei a formação, né? Comecei a constelar, e quando você está no ponto zero, e quando você está ali, sem julgamento, e você está aberto para tudo aquilo, e você compreende que, além daquele ato, daquela pessoa, você tem toda uma história. Então, não é ali, sabe? Aquilo ali fez isso. Não, mas o que fez com que aquela pessoa... O que aconteceu na vida daquela pessoa para que ela fosse fazer isso? Entende? O que está por trás? Então, quando a gente olha... Porque eu me formei... sou bacharel em filosofia, né? E eu lembro que sempre que eu adorava aula de metafísica, minha professora Zita, ela sempre trabalhava o que estava além da física, né? E era a matéria que eu mais me dava bem, porque eu sempre gostaria de saber o que está por trás. Porque não é aquilo que a gente enxerga do jeito que é. Então, quando a gente começa a olhar, putz, eu parei de julgar, foi coisas incríveis, pessoas que todo mundo julga na cidade. Às vezes eu já constelei algumas pessoas assim mais famosas, né, conhecidas, e aí eu digo, nossa, claro que não pode falar nada. Se as pessoas soubessem o porquê daquela história, sabe? Então você para de julgar a partir do momento que você conhece a história. Então não é aquilo que você vê. Então quem ama não julga, quem ajuda não julga, né? Então essa frase é muito forte. Quem somos nós para julgar o outro, né? Mas geralmente quando a gente começa a compreender a história de cada um, respeitar a história de cada um, muda tudo de figura, muda muito, e é um aprendizado constante, né? Então, por exemplo, poderia ser uma sexta lei ali, Bert Hellinger trabalhava na ordem do espírito isso, né? A aceitação, né? Que existe todo um plano atrás de nós, então não é só isso aqui, né? Então nós somos movidos por muito mais, nós estamos interligados numa grande ordem, né? Então é muito bonito estudar, Sheila, assim, é muito bonito estar a serviço, é muito bonito se superar a cada momento, agora que no final que eu estou engrenando, né? Porque a gente começa a se soltar, a entender que a gente está a serviço, né? Eu disse aqui para o Hernandes e para a Júlia assim, nossa, estou com um friozinho na barriga, daí,
mas você está acostumado a falar em público. Mas quando eu falo, é realmente de coração, daquelas coisas que eu acredito, a gente consegue passar esse amor para as pessoas, né? E eu acredito realmente, se eu estou nesse processo, primeiro por isso que eu fui me curar, por isso que eu estou buscando cada vez mais, eu estudo muito, eu leio, mas antes do que ler somente, eu vou praticar, porque aquela primeira lei que eu só posso dar o que eu tenho, então como é que eu vou querer estar fazendo algo, contribuindo com a vida das pessoas, se eu não tenho, se eu não estou bem, se eu não tenho para entregar? Então, isso eu olho muito para mim. O que é abundante em mim que eu posso, do meu lugar, ofertar, desde que a pessoa queira. Entende? Não posso mudar a vida de ninguém a não ser que ela queira. Então, isso é muito legal, assim. Depois que tu começa a perceber que essa postura, tu tem que mudar, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assim. Não, né? A partir da minha mudança, eu posso interferir na vida do outro, eu posso contribuir na vida do outro. Isso que eu acho que é uma essência assim, que está me movendo agora para esse trabalho. Lindo. Eu quero fazer uma meditação rapidinho, pode ser? Opa! Vou convidar, me vem para fazer com vocês que estão aqui. Pense numa pessoa que você se preocupa, que você tem um primeiro impulso em querer ajudar, ok? Visualiza essa pessoa agora, fecha os teus olhos por um momento. Respira fundo. Visualiza uma pessoa que você se preocupa, que você tem vontade de ajudar. E veja como fica o teu corpo quando você tem essa intenção de ajudar essa pessoa. Se ele fica mais leve, mais pesado, se alguma parte do corpo te chama a atenção. E na tua imagem visual, veja como fica essa pessoa nessa tua intenção de ajudá-la. Agora, experimenta respirar bem fundo e imaginar atrás de você os seus pais. Sua mãe, seu pai. E atrás dos seus pais, seus avós. Atrás, todos os teus antepassados. E respira. Experimenta soltar o seu corpo. E veja quanta coisa tem na sua história. Então você vai olhar para essa pessoa à sua frente de novo. E você vai imaginar atrás dessa pessoa os pais dela. Você não precisa conhecê-los. Mas vai olhando para a grandeza do sistema dela. Veja os pais dela, os avós, bisavós, tataravós, toda a ancestralidade dela. Você respira fundo, solta o teu ar e diz assim: eu sinto muito pela minha pretensão em te ajudar do meu jeito. Eu vejo a sua grandeza. Eu renuncio te salvar. Do mesmo lugar que vem a dor para você, também é o lugar que vem a cura. Você tem os próprios recursos, você tem a força. Eu estou aqui apenas disponível. E agora eu posso olhar para você com amor. Eu olho para você, olho para aquilo que você carrega, com todo amor. E o meu amor, a partir de agora, se coloca disponível. Se você precisar. Se você precisar, eu estou aqui. Talvez eu possa te oferecer algo. Mas talvez você não precise nada de mim. Então eu confio que você vai saber encontrar os próprios recursos. Eu confio em você. Com todo o meu amor. Então você vai liberando o seu corpo, soltando. Você vai emanando para essa pessoa um sorriso. Um sorriso de amor,
Um sorriso com quem diz assim, eu aceito o teu destino, aceito a realidade que você vive. E eu estou aqui. Traz o seu amor para essa pessoa, só isso. Então você respira, e aí você vai abrindo os olhos, volta para cá e vai contando pra gente aí como é que foi, quem fez, se fizeram esse exercício. E eu vou contar uma coisa para vocês. Esse exercício é um exercício que eu sempre faço. Estou sempre fazendo. Porque acontece muito, é natural nosso de muitas vezes querer já salvar o outro, querer fazer um movimento de resolver. E aí, Bert Hellinger fala que muitas vezes quando a gente quer salvar outra pessoa, no final das contas a gente está querendo salvar alguém do nosso sistema. A gente quer salvar a nossa mãe, a gente quer salvar às vezes o nosso pai, a gente quer salvar alguém que está perdido no nosso sistema familiar, às vezes um excluído do nosso sistema. Então, quando a gente olha para alguém, a gente, através dessa pessoa, pode acessar um amor imenso no nosso próprio sistema. Através de você, eu vejo o amor que também chega em mim. Através de você, eu vejo as dores do meu sistema. Então, eu cuido de mim. E essa é uma boa forma de conseguir contribuir mais, até mesmo para você. Quanto mais eu estou bem, estou em paz e feliz comigo, mais tudo ao meu redor vai vibrar alto, vai estar em harmonia, em frequência alta. E então eu posso entregar a luz. Eu posso entregar a luz genuína, verdadeira, por aquilo que eu sou. E não por aquilo que você espera de mim. Eu só posso te entregar o que eu sou. E talvez seja bom para você. Ou talvez não precise. Mas eu confio, é assim que a gente tem que ser. O amor chega em mim. Então, se ele chega em mim, eu bebo. É isso que a Ana está falando. Eu tomo. E nisso, a minha abundância compartilhada vai até você. Que lindo, Sheila. Isso é tão bom, né? Poder ofertar isso nos lares das pessoas, né, Sheila? Nesse momento que a gente percebe o medo da criança vindo, né? Então, assim, quem está mais em contato com o público sente a tensão, sente os medos, sente como as pessoas estão um pouco perdidas agora, né? Então é um momento de muito autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, já dizia o Sócrates, né? E esse autocuidado que a gente tem que ter com a gente é uma oportunidade também. A gente sempre tem que pensar isso, né? Tá um momento tenso, muita coisa está acontecendo, mas é uma oportunidade da gente se olhar, de fazer Viver a diferente. gratidão, né, Ana? Viver a gratidão. Sabe que às vezes alguns clientes eles se assustam comigo, talvez estejam aí ouvindo. Ele diz, como é que tu estás? Eu disse assim, parece que eu me preparei a vida inteira para isso, sabe? É uma coisa assim impressionante como eu estou bem, assim, internamente e vibrando. E se eu vou trabalhar de manhã e de tarde, como faz tempo que eu não trabalhei tanto assim, né? Mas eu digo assim, de alguma forma eu estou a serviço porque eu tenho para ofertar algo, nem que seja um sorriso com os olhos, né? Porque nem dá para sorrir mais com os dentes, né? Aqui a gente até se assusta em se ver, né? Mas assim, poder olhar nos olhos agora, poder olhar e sorrir e fazer um gesto até de reverência, muitas vezes, de gratidão. Então, assim, poder olhar para a pessoa, sentir a pessoa, isso já é muito importante. Acalmar a pessoa, né? É isso. A gente tem só 2 minutinhos. Quer passar algum recado para alguém? Para o povo que está aí? Agradecer. Não estou te ouvindo. Para mim, travou. Tu tá me ouvindo, Ana? Não tô te ouvindo. Um minuto, Ana. Travou. Peraí, tá travando. O meu tá travado também. Gente, 20 segundos. Um beijo
Ana, dá tchau. Ai, que dó.